dessa insanidade que é a guerra, o modelo proibicionista, repressivo, criminalizante da guerra contra as drogas. Nenhuma experiência internacional que nós temos observado é boa, é exemplar. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e você tá ouvindo o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te conta os avanços da cannabis e dos psicodélicos com contexto e análise, gerando debates guiados pelos maiores especialistas no assunto. A terceira temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, USA Hemp, Tristar, Bliss, Let's Indoor, NetSeeds, Aleda e Gorilla. Essas marcas reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para apontar os caminhos do setor com informação e análise para normalizar o que um dia foi tabu. Fica aqui comigo que eu já volto. Facilitar o acesso a sementes de alta qualidade é a contribuição da NetSeeds para ampliar o mercado de cannabis medicinal no Brasil. Com a genética certa e a garantia de procedência, você tem mais segurança para cultivar o seu remédio. E se você tem dúvidas sobre como cultivar o seu remédio, acesse netseeds.shop e conheça o portfólio da marca, com sementes de 11 bancos genéticos de alta tecnologia que simplificam o seu acesso aos canabinoides, e isso faz toda a diferença para a sua terapia. NetSeeds. Afinal, cultivar é para todos. Para saber mais, acesse netseeds.shop. Afinal de contas, será que existe um modelo de regulamentação ideal e, quem sabe, universal? No episódio 67 do Cannabis Hoje Pode, eu bati um papo com o Diogo Bussi, advogado dos primórdios da cannabis, que viaja o mundo pesquisando e experimentando diversos marcos regulatórios da planta. E sem fazer muito mistério, eu já te adianto a resposta: não existe uma regulamentação ideal que sirva para qualquer lugar do mundo, mas, por outro lado, existem várias iniciativas interessantes que podem inspirar a regulamentação brasileira, que já está em curso e ainda tem muito que evoluir. Vem comigo nesse papo e vamos descobrir juntos quais os caminhos a serem seguidos e, principalmente, a serem evitados nessa seara. Diogo Bussi, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode, essa figura tão simpática e bem relacionada, advogado que manja muito do universo da cannabis e que já devia ter vindo nesse programa há anos, mas hoje a gente conserta esse equívoco, não é não, Diogo? Pois é, faz tempo que eu a acompanho, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, agradeço imensamente por essa oportunidade de estar conversando contigo, que para mim é uma grande referência aí na imprensa especializada, que desempenha um papel tão importante e fundamental para a gente disseminar cultura, conhecimento honesto, né, e genuíno para que a gente reforme, mude o que a gente precisa mudar. Uma alegria estar aqui. Meu querido. Obrigado. A alegria é toda nossa e você tem muita coisa para compartilhar com a gente. Assim, antes de entrar no assunto do dia, que vai ser regulamentações, modelos de regulamentação, Diogo, a primeira notícia, eu queria entender um pouco mais da sua trajetória, né? Então, a primeira notícia que se tem de você atuando na questão canábica no Brasil, pelo menos até onde eu sei, é no caso da Annie Fischer, em 2014. Para quem não sabe, o Diogo foi o advogado da primeira importação de óleo medicinal no Brasil. E aí isso, Diogo, conta pra gente um pouco, essa realmente foi a sua primeira atuação na cannabis no Brasil? De fato não foi, né? Mas foi um grande marco, não somente na minha vida, mas acabou sendo um marco, sim, significativo
no processo regulatório que se iniciou a partir dessa decisão. Foi a primeira decisão judicial do Brasil autorizando o uso medicinal de cannabis pela Annie Fischer, né? O que aconteceu na época? Eu estava como secretário de Política de Drogas de Curitiba, da capital paranaense. E eu, um pouquinho antes disso, eu havia criado, né, criei perante a OAB do Paraná, como advogado, a primeira comissão focada, criada para pensar a política de drogas, a relação, né, direito e política de drogas entre todas as seccionais das OABs, né? Então a gente criou essa comissão e a partir dali eu comecei dentro da OAB do Paraná, com vários colegas, a olhar para o que estava acontecendo no cenário internacional sobre mudanças na política de drogas. O prefeito que se elegeu em final de 2012, né, nas eleições de 2012, iniciou a gestão em 2013, me convidou para ser o responsável pela política de drogas de Curitiba. A partir dali, eu comecei a fazer uma mudança dentro do possível, né, diante do contexto regulatório, e um grande amigo meu, o jornalista Tarso Araújo, me ligou, contando o caso da família Fischer, né? A mãe, a Catiele, havia procurado o Tarso e relatou para ele, né, expôs o que estava acontecendo. Em resumo, a Annie Fischer, ela sofre de uma síndrome rara, né, síndrome de Dravet. Por conta disso, ela chegava a ter 60 crises convulsivas em uma semana, e a família já havia tentado de tudo, né, literalmente, até cirurgias neurológicas e tudo, e nada resolvia a questão das convulsões, até que eles ficaram sabendo. Naquele momento o estudo ainda era muito incipiente, era muito nebuloso, e eles começaram a dar o canabidiol, o CBD para ela, e em pouco tempo, literalmente, zeraram as crises convulsivas da Annie. E a Anvisa, naquele momento, proibiu, confiscou os medicamentos que a família trazia dos Estados Unidos, e a partir dali o Tarso me procurou, e nós iniciamos, então, esse processo de judicialização que redundou na primeira decisão judicial autorizando o uso medicinal de maconha pela aquela criança. Nós, evidentemente, nós fundamentamos o nosso pedido em laudos técnicos, científicos, né? Nós pegamos todos os relatos do médico que acompanhava a pequena Annie e nós conseguimos obter sucesso nessa ação. Mas o mais interessante, Anitta, é que logo, assim, com essa decisão que se repercutiu no Brasil inteiro, imediatamente, né? Virou matéria no Fantástico, todos os grandes veículos de informação do país, né, noticiaram essa decisão, e aquela semana, eu lembro, eu não dei conta do tanto de famílias e pessoas que nos procuraram relatando situações similares. Então nós iniciamos, junto mesmo com a família Fischer, uma série de reuniões na Anvisa para que a questão fosse regulamentada e beneficiasse ou facilitasse o acesso para as pessoas e famílias que vivenciavam situações similares. Eu lembro como se fosse ontem, assim, eu ia para a reunião com o diretor-presidente da Anvisa, com o Norberto Fischer, a Catiele Fischer no carro, e a pequena Annie do meu lado, né? Naquela época, Anitta, ela ainda tinha ela já estava muito comprometida até do ponto de vista motor, porque ela tinha tantas crises convulsivas que, né, isso... Vai debilitando, né? Exato. E um ano depois da decisão que possibilitou a família voltar a administrar um medicamento para a Annie, eu lembro até hoje porque eu me emocionei muito, né? Eu chorei quando a Catiele me mandou uma mensagem no dia do meu aniversário com um vídeo da Annie brincando com a irmãzinha dela numa cama elástica. Assim, eu demorei até para reconhecer diante da mobilidade, sabe, da volta à vida dela, sabe? Ali eu falei, não, isso aí é uma causa de vida mesmo.
Legal demais, Diogo. E aí eu queria entender assim, né? Porque você é um dos advogados que mais conhece de processos de regulamentação mundo afora. Então, depois dessa primeira experiência, você começou a se interessar mais pelo tema da cannabis. E como é que você chegou nessa coisa de se interessar por modelos regulatórios, né? Isso aconteceu até um pouquinho antes da decisão que nós obtivemos, mas evidentemente se assentou não somente o meu interesse, mas Claro. o meu envolvimento com isso. Começou quando? Na comissão que nós criamos, e durante esse período em que tive essa oportunidade, né, de estar à frente da política de drogas da capital paranaense, eu comecei a olhar para o mundo, né, e naquele momento um laboratório super interessante era os Estados Unidos, que já estava diante, né, de uma mudança em andamento, e é um laboratório muito rico por conta da autonomia legislativa dos estados. Então eu fiz várias incursões para estudar e observar o que estava sendo feito lá, né? Conheci, né, a DPA, a Drug Policy Alliance, o escritório em Washington, em Nova York, e alguns lugares onde já havia uma mudança na forma como o Estado lida com a relação dos seres humanos com os mais diversos tipos de drogas, e comecei a perceber, tentar captar, né, coisas boas que estavam sendo feitas. É interessante isso porque, infelizmente, eu achava que a partir dessa decisão a gente teria avanços muito mais rápidos, né? E de lá para cá a gente tem avanços, mas retrocessos e tal, por conta da questão crucial, que para mim ainda permanece, que é uma questão cultural. Para desarmar a guerra contra as drogas ainda é o mais importante. É o primeiro passo de uma regulamentação, né? É um processo muito complexo, há muitos avanços e a gente consegue, vamos dizer assim, puxar ou provocar, constranger a administração pública, o legislativo e o judiciário pelas mais diversas formas, né? Inclusive as mães de pacientes, as associações, a militância dos advogados no Poder Judiciário, tudo isso contribui. O avanço tecnológico, a questão econômica, evidentemente, mas, né, enquanto esta guerra não for desarmada, a gente ainda vai ter não somente muita dificuldade, mas a causa essencial dos problemas ainda vai continuar, né? E é isso que a gente precisa ir lá na essência mesmo da fonte dos problemas e dessa insanidade que é a guerra, o modelo proibicionista, repressivo, criminalizante da guerra contra as drogas. Né? Total, e aí assim, né, a regulamentação andando por um lado e, enfim, o combate à guerra às drogas, né, o tentar desfazer esse equívoco histórico, caminhando lado a lado. Mas aí falando de regulamentação, tá rolando agora mesmo, a portas fechadas na Anvisa, as discussões que vão desaguar nas diretrizes para o cultivo de maconha para fins medicinais em escala industrial aqui no Brasil. E a Anvisa agora tem menos de 6 meses para entregar essa proposta, que vai, de uma maneira ou de outra, sinalizar se o governo vai decidir priorizar a saúde pública, o business, as farmacêuticas ou o quê. Exato. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? O que você acha que vai vir dessa decisão? O que se espera? Esse é um momento absolutamente auspicioso, importante, que de certa forma pegou muitos de surpresa, né? Por quê? Uhum. Porque o pessoal, os olhos do mundo, a partir dessa decisão do STJ, no IAC 16, antecipou o que muitos players aí do mercado, mundo afora, imaginavam, que estavam, de certa forma, se preparando para uma abertura do mercado a partir de um contexto regulatório mais seguro e mais bem definido, imaginavam que aconteceria em 2 anos aproximadamente. Queremos crer que em 6 meses pode ser, a gente ainda não sabe, porque há recurso também para prorrogação de prazo. A AGU pode interpor recursos diante dessa decisão do STJ, mas enfim, essa decisão fez com que se acelerasse esse processo de muitos
players, aí, agentes, pessoas que querem investir no mercado da cannabis e na indústria, na cannabis medicinal no Brasil, acelerassem esse processo de execução dos seus business plans, dos seus empreendimentos. Agora, a questão crucial, como você muito bem traz, é qual será esse modelo regulatório, qual será a regulação que será feita, é o que vai determinar o foco, as diretrizes, como que isso se dará no Brasil. Então, assim, no meu entendimento, na minha visão, existem algumas prioridades que devem ser observadas. Tem várias dimensões que essa regulação deve atender e não devemos negligenciar nenhuma delas, mas eu acredito que a gente deve priorizar, fazer uma ordem de prioridades. E a primeira delas, para mim, é a saúde dos brasileiros. É a saúde dos pacientes, né? Podemos aproveitar, inclusive, por esse momento, para fortalecer o SUS. A gente pode aproveitar esse momento, a depender da regulação, para um equilíbrio social. A gente pode aproveitar, então, o mais importante é abrir que esse processo de regulação ele seja aberto à participação social, que ele seja aberto a todos os agentes que de alguma forma estão vinculados com isso e que são afetados por isso e que agem, que atuam dentro dessa área, dentro dessa dimensão. E em quarto ou quinto lugar, vence. Antes disso ainda tem a ciência, a pesquisa científica, né, as instituições de pesquisa, as universidades, e aí sim também olhar para o mercado, para os empreendedores, para os investidores, que querendo ou não, são atores, agentes que estão envolvidos nessa discussão e devem também participar do processo regulatório. Até mesmo porque muitos deles já têm experiência em processos regulatórios internacionais estrangeiros. Então isso é importante. O nosso receio, Anita, no sentido de termos observado um processo que, como você muito bem falou, está acontecendo, pelo menos até o momento, dentro de gabinetes, a portas fechadas. Isso não é bom, né? A experiência mostra. E só para concluir essa pergunta, essa resposta, o que nós temos de melhor assim agora? Porque se tem um lado bom no atraso do Brasil, ao se debruçar sobre isso, já houve muita coisa pelo mundo afora. E nós temos a oportunidade de fazer algo realmente revolucionário, realmente novo, a brasileira, que evite os erros que foram cometidos pelos países aí mundo afora. Então, nós temos essa oportunidade. Já houve experiências suficientes para nos indicar caminhos a não serem seguidos. E aí, assim, né, a gente tem visto, por exemplo, a regulação agora, uma das mais recentes a nível mundial, na Alemanha. Você está acompanhando ela? Estou acompanhando o que está acontecendo há muito tempo nos Estados Unidos, no Canadá. Pois é, mas aí esse da Alemanha, que também chegou, digamos, atrasado, né? Chegou ali, já tinham vários outros exemplos. Você acha que eles colocaram em prática isso de, beleza, a gente vai regular mais tarde, mas vamos regular melhor? Você considera que a regulamentação da Alemanha é um bom modelo? Anita, para ser bem sincero para você, nenhuma experiência internacional que nós temos observado é boa, é exemplar. Isso, assim, nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu acredito muito, inclusive, no inverso. Todas essas experiências, inclusive da Alemanha, mostram muito mais um caminho a não ser seguido. O que eu quero dizer com isso é que a gente tem que se atentar, assim, eu já conversei com tanta gente ligada a essa questão, e muitas delas, as que eu mais considero e respeito por conta da experiência,
com uma administração pública, mas com a indústria farmacêutica, com a regulação dessa questão no país, vão no mesmo sentido, que criar uma regulação específica de cannabis talvez não seja muito inteligente. A gente tem que cuidar da hiperregulação, porque a hiperregulação ela pode inviabilizar o cultivo, pode inviabilizar o próprio uso. mercado, né? Exatamente, até uma questão mercadológica, porque não faz sentido, Anitta, entendeu? Agora, a gente tem que equilibrar, então, essa questão de segurança e competitividade. Esse é o grande binômio a ser observado no processo regulatório, entendeu? Segurança e competitividade. Segurança em relação a quê? Em relação à qualidade dos produtos ou aquela segurança que o governo tem pavor, né? De, vão roubar as plantas de maconha e desviar. É a segurança de sanitária mesmo, eu me refiro, né? Segurança para a qualidade do produto, é algo que, né, é o objetivo, é a razão de existir da Anvisa, né? Vamos dizer, o objetivo precípio da agência reguladora. Mas, por todos os cantos, também escuto que a Anvisa, infelizmente, é um grande atraso, assim, sabe? No sentido, é evidente que também aí há um outro elemento que faz parte dessa nossa preocupação com que modelo será desenhado, né, aqui no país, que a gente vai priorizar, a Anvisa, evidentemente, como no Brasil, o modelo prioriza a indústria farmacêutica. Até porque é o que eles conhecem, né? É onde eles estão trabalhando. Já na Califórnia, o modelo regulatório prioriza a indústria, a business da cannabis. Então, tem esse binômio também. Agora, o que é importante dizer é que nós estamos diante de uma omissão inconstitucional do Estado brasileiro, porque a falta de regulamentação específica, ela é uma omissão do Poder Executivo, do Ministério da Saúde, cuja competência é atribuída, sabe, pela Lei 11.343, a Lei de Drogas do Brasil, e regulamentada por um decreto, o Decreto 5.912 de 2006, que atribui expressamente a competência para regulamentar, autorizar o plantio de plantas proibidas para fins medicinais científicos e dando a opção para o Ministério da Saúde de delegar essa competência. O Ministério da Saúde, até hoje, a lei é de 2006, o decreto também. Então, de lá para cá, até hoje, essa regulamentação não foi feita. Então, é um erro as pessoas acreditarem que não existe arcabouço legal para o uso medicinal e para... Não, existe há muito tempo. O que existe, de fato, é uma omissão inconstitucional do Estado, do governo federal, em regulamentar, em dar o caminho administrativo para que as pessoas tenham acesso ao uso medicinal e também para os fins científicos, de pesquisa. É muito surreal, angustiante, a dificuldade, por exemplo, que uma universidade ainda tem para fazer pesquisa com cannabis no Brasil. Total, Diogo. Agora eu fiquei ali, se alugou um duplex na minha cabeça com essa história de hiperregulação, assim. E também dessa coisa, né? Porque aqui, beleza, a gente tá esperando o Ministério da Saúde atuar e tal. Mas, se continuar essa centralização do tema no Ministério da Saúde, na Anvisa, né, automaticamente vai virar uma indústria, vai virar uma coisa beneficiosa à indústria farmacêutica, né? Nem o business aí vai ter o seu espaço. Como é que essas forças vão se acomodar, se Exato. Exatamente. O processo está em andamento dentro de gabinetes, a gente tem percebido isso, né? Há uma disposição, há quem diga, Anitta, olha só como isso é nebuloso, há quem diga que não existe, de fato, interesse da indústria farmacêutica nesse negócio. Anitta, eu converso com gente, assim, que é da Big Pharma mesmo, sabe? Pessoas que saíram da Big Pharma por questões até ideológicas, que são entusiastas da causa que nos une,
estão prestando consultoria, fazem parte de conselhos de grandes atores aí da Big Pharma, mas que falam assim, Diogo, não há interesse da indústria farmacêutica grande nesse mercado, porque ele é minúsculo, perto dos zilhões que eles ganham com antidepressivo, com aspirina, nem se compara, entendeu? Então, assim, para a indústria farmacêutica, mesmo essas que sinalizam um interesse ou participação, não existe interesse. Então, o lobby e o foco da Anvisa em atender os interesses da indústria farmacêutica no país é tão grande que não há interesse em mudar, em priorizar, por exemplo, que isso seja de fato regulamentado e definido no país. É bom para a indústria farmacêutica que, né, não exista uma regulamentação favorável. Agora, a gente pode e tem sim condições de participar por vários meios, né? E eu acho que essa é uma coisa muito importante. O Conselho Nacional de Política de Drogas, do qual eu faço parte, representando na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, essa, né, mobilização social, a educação, né, a disseminação de informação honesta e com base na ciência, que você tão bem faz e realiza por meio da imprensa especializada, tudo isso é fundamental, importante, porque a gente tem que pressionar, sim, o governo a abrir as portas para a participação nesse processo regulatório. Isso é fundamental. E, Diogo, como é que a gente, hoje, você considera que a gente está indo, enquanto Brasil, para o lado da hiperregulação? O que dá para a gente ficar atento e dizer, opa, não vou cair aí, vamos resistir a essa tendência? Primeiro, é de fundamental importância que esse processo de regulação ele se atente ao equilíbrio social como a gente precisa incluir reparação histórica, né? Muitos países, ou até mesmo nos Estados Unidos, nós estamos observando modelos regulatórios que se atentam para isso. Isso é muito importante, é fundamental. E dentro do business mesmo da cannabis, Anitta, isso é muito bom. A gente tem encontrado e se deparado com empreendedores, com investidores que são socialmente conscientes. Isso também me anima, sabe? Eu posso mencionar, inclusive, o Robson Ribeiro, que é um cara sensacional, que entende muito, mas posso nomear inúmeros outros, que são pessoas que até deixaram o business tradicional e aquela coisa meio ultrapassada até para criar os seus próprios empreendimentos que se atentam às questões não somente sociais, mas também ambientais. E isso nós não podemos descuidar, Anitta. O Emílio Figueiredo, grande amigo, pessoa por quem eu tenho muita admiração e caminho junto há muitos anos, ele tem falado há muito tempo a questão ambiental, como o cultivo da cannabis, como a abertura, né, para que isso tenha espaço em um país como o Brasil, pode beneficiar, inclusive, a crise climática. Então, a gente tem que equilibrar o lucro, a questão do capital, com todos os benefícios ambientais e a questão social que podem advir disso, como, por exemplo, incluindo no modelo regulatório, né, no processo de regulação do país, a arrecadação, a destinação da arrecadação imensa que vai decorrer disso, da economia da cannabis, a, por exemplo, escolas, a prevenção do uso problemático de drogas, a fortalecimento do SUS. Você já imaginou que interessante? Parte da arrecadação via legal, né, regulatória, ser destinada a fortalecimento do SUS, a construção de centros culturais. Isso é muito legal. Isso realmente, esse seria um ideal bacana de lutar, né? Exatamente, e é interessantíssimo que o perigo isso está sendo feito a portas fechadas, mas é interessantíssimo como existem players aí que não desejam somente lucrar, mas que têm essa consciência. Agora, é muito importante que a gente pressione para que o processo seja democrático e aberto, né? E a hora é agora, né?
Que É isso agora. está acontecendo, o processo de regulamentação está acontecendo, que são vários processos dentro desse processão, não é isso? Exatamente. E como você muito bem falou, Anitta, é importante que os organismos governamentais dialoguem, né, se comuniquem. O MAPA, por exemplo, o Ministério da Agricultura e Pecuária, ele se tornará, evidentemente, também no aspecto regulatório, terá um papel central, né? Sim. Porque os outros produtos que serão, né, possivelmente comercializados ou produzidos com essa mudança que está em andamento, eles serão regulamentados pelo MAPA. Então é muito importante que exista essa comunicação interministerial, que não é fácil, né? Na teoria é muito, mas não é fácil. E é por isso, Anitta, que eu trago um pouco da minha experiência, tanto na administração pública municipal, né, como responsável pela política de drogas em Curitiba, mas também federal, porque estive dentro da Secretaria Nacional de Política de Drogas, já fui diretor no Ministério da Cultura, entendi bem o funcionamento, né, da administração pública federal. Se isso não é também uma pauta de sensibilidade do gestor, do chefe do poder executivo, seja federal, seja estadual, seja municipal, há limitações, entendeu? Quando um presidente assume essa bandeira, quando um prefeito assume essa bandeira, todas as secretarias abaixo vão, de certa forma, ser obrigadas a lidar com aquilo. Todos os ministérios, de certa forma, vão se obrigar a lidar com aquilo. E eu sempre me incomodei com a ausência dessa pauta nas preocupações do presidente Lula, por exemplo. Nossa, que tá aí, muito. não é algo que de sua preocupação e sensibilidade. Porque talvez ainda falte muita percepção, de uma forma geral, à população, mas até aos mandatários, da incentralidade dessa pauta, né? Totalmente. Tanto de problemas que decorrem do proibicionismo e da guerra contra as drogas. Exatamente, Diogo. A gente está muito alinhado nesse pensamento e eu quero falar com você um pouco mais de mapa, mas depois do intervalinho, fica aqui com a gente que a gente já volta. Você vai concordar comigo. Começo de ano é uma ótima época para começar novos ciclos de cultivo da verdinha, né? Porém, nem tudo é tão simples, já que as altas temperaturas do verão podem ser um desafio para sua plantinha, principalmente se você tiver um cultivo mais avançado, como por exemplo na fase de floração. Por isso que a climatização do grow é essencial, já que você não vai querer perder meses de cuidados por causa de um dia de calor intenso que poderia colocar tudo a perder, mas que pode ser controlado. Investir em bons equipamentos, como ventiladores oscilantes, exaustores de entrada e saída de ar e, se possível, até um ar-condicionado, pode manter tudo sob controle, permitindo que as plantinhas não sofram com esses dias mais quentes. E você sabe que o melhor lugar para encontrar tudo isso e muito mais para garantir uma estação de muitas flores é a LEDs Indoor. Lá tem tudo, desde estufas, painéis de LED, fertilizantes, até soluções completas para climatização. Cultive mais, cultive melhor, cultive com a LEDs Indoor. Para saber mais, acesse ledsindoor.com.br. Estamos de volta com o Diogo Bussi, advogado que manja muito de modelos de regulamentação da cannabis mundo afora e está aqui hoje com a gente, brindando a nossa audiência com esse amontoado de experiência que esse homem traz. E aí, Diogo, tem uma coisa interessante rolando agora, que é quando no fim de outubro a Anvisa autoriza a prescrição de cannabis pelos veterinários, ela também dá o aval para que sejam comercializados outros produtos de cannabis para animais, né, como ração, para pets e para animais de corte, etc. Só que como a competência dessa matéria fica a cargo do MAPA, que você citou lá atrás, o negócio ainda está ali num limbo jurídico, igual tem outras questões também nesse mesmo limbo, mas esse é um exemplo, né, de avanço de marco regulatório que pode acontecer relativamente rápido e mudar todo o cenário da indústria, não é isso? Como é que você vê isso? Esse é um dos motivos pelos quais eu também mencionei que nós estamos diante de um momento que verdadeiramente pode revolucionar, né, a economia, né, o Brasil, né, ele pode se beneficiar muito do seu potencial a depender, né, dessa regulação.
Com relação aos produtos de uso veterinário, né, a diretoria colegiada da Anvisa aprovou, né, uma medida que possibilita a regularização de produtos à base de cannabis um pouco antes, inclusive, da decisão do STJ. Interessante isso, né? E isso será regulado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e a prescrição desses produtos por médicos veterinários. Então, essa decisão da diretoria colegiada altera a portaria 344 do Ministério da Saúde e vai permitir várias medidas assim, relacionadas ao uso medicinal da cannabis em animais, né? Então, o Ministério, o MAPA, poderá regularizar para produtos para comercialização desses produtos no país, e vão ser regulados pelo MAPA. Eles serão esses médicos, poderão para esses médicos veterinários habilitados pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, vão poder prescrever medicamentos à base de cannabis registrados pela Anvisa, né, como medicamentos, e produtos de cannabis com autorização sanitária emitido pela Anvisa. Então, esses produtos de uso exclusivamente animal que venham a ser regularizados pelo MAPA vão poder ser prescritos com receita retida, bem parecido assim como acontece hoje em dia. Essa medida ela atende a um pedido do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, ela vai ser, e como você muito bem falou também, essa mudança ela vai ser muito importante também para um mercado e uma utilização que tem sido disseminada no mundo inteiro, que já acontece, né, em muitos lugares do mundo. E é muito semelhante, por exemplo, ao que acontece com o mercado de cosméticos, né? E com essa decisão do STJ, essa proibição geral, ela cai, não existe mais. Agora, ela depende, né, de regulamentação, de um contexto regulatório mais bem definido. Eu tenho sido procurado por muitos empresários e gente ligada à indústria de cosméticos que, por exemplo, a Keune, no Brasil, ela é sediada aqui na capital paranaense, onde eu estou. O CEO é um grande amigo de infância. Há muito tempo, né, na Keune Global, na Europa, já existem produtos cosméticos à base de cannabis. E ainda não existe um contexto regulatório seguro e bem definido para trazer esses produtos para cá. Então, de novo, nós estamos sim diante de um momento crucial e fundamental. Agora, a depender dessa regulação, uma infinidade de possibilidades de empreendimentos, de utilização, será aberta, né? Resta saber qual será o foco e qual será a prioridade que será dada pela regulação. Aí eu volto a dizer que hiperregulação de cannabis não faz sentido e pode sim obstaculizar os empreendimentos, a disseminação disso aqui. Por quê? Porque é um produto, é uma planta muito segura, cujos riscos são muito pequenos. Não há necessidade de uma hiperregulação que venha a obstaculizar. Essa hiperregulação ela interessa a grandes atores, ao grande empreendedor, a indústria farmacêutica que não deseja que isso venha concorrer com as suas grandes fontes de lucro, que são ainda, infelizmente, antidepressivos, aspirina e por aí vai. Por isso eu insisto também na questão cultural, né? Com a descoberta do sistema endocannabinoide, com o avanço da ciência canábica, se descobriu, o corpo produz os canabinoides, o sistema endocannabinoide, de uma forma muito simplista e resumida, ele protege o corpo, o ser humano, do ambiente. É um mecanismo que nós temos de modulação do organismo humano diante do ambiente. Para você ver a importância da questão cultural. Porque se nós produzimos o próprio corpo canabinoide para se proteger do ambiente,
questões culturais são de fundamental importância. É o que mais precisa ser dado. Nem é tanto legal, é cultural. O que eu quero dizer com isso não é só a ciência está dizendo agora, mas quando eu comecei como secretário de política de drogas, por exemplo, Anitta, eu recebia ligações semanais de mães, por exemplo, dando o seguinte relato, mais ou menos assim: Diogo, eu tô ligando, peguei meu filho, descobri meu filho experimentando maconha, eu tô ligando para saber onde é que a gente interna ele. E assim, eu comecei a compreender Nossa. essas mães. Por quê? Porque sobre elas incidiu uma campanha de pânico, de medo, de terror e de desinformação. E ao contrário de informar, de educar, foi feito uma cultura de pânico, de medo, que faz com que uma mãe, por exemplo, ao pegar um filho, se deparar com a situação que deveria ser lidada naturalmente no âmbito familiar, com diálogo, com acolhimento, compreensão, a pensar em institucionalizar o para um internamento, entendeu? E aí a gente começa a entender que a guerra contra as drogas ainda é baseada numa cultura que foi reproduzida durante tanto tempo que, sem fazer juízo crítico sobre ela, que fez com que a gente entendesse que é assim, a demonização. E isso que precisa ser desmontado. Esses dias eu tava vendo, sei lá, saiu em vários sites de notícia e tal, uma mãe que ligou pra polícia, porque o filho chegou com uma planta de maconha em casa pra plantar, e a mãe foi lá e denunciou o filho pra polícia, assim. Então, a gente tá muito louco, né? A gente tá denunciando nossos filhos por causa de uma planta pro Estado. Eu fiquei, nossa, me pegou aquilo como mãe. Eu falei, não, gente, não é possível. O que essa mulher... Tipo assim... Ao mesmo tempo, Anitta, que a gente vê uma sociedade altamente, absolutamente medicalizada. Total. As pessoas não se chocam. Anitta, em Brasília, eu morei muito tempo lá, em qualquer grande cidade hoje, eu ficava absolutamente chocado com a quantidade de farmácias, assim, tipo, 5, 6 numa mesma, uma do lado da outra, entendeu? É muito louco. E aí é a medicalização da vida, né? É por isso que para além da questão da cannabis, que eu acho absolutamente fundamental, olhar para a questão, por exemplo, da emergência agora, do renascimento do uso terapêutico para tratar as questões de saúde mental com substâncias psicodélicas, com segurança, com ciência, com medicina psicodélica. Por quê? Porque há quem diga que está também em andamento uma verdadeira revolução na psiquiatria mundial, com o uso que não tem nenhum interesse econômico, não gera. Exato. Então, que é cultural. É por isso que pessoas e profissionais como você são tão importantes e fundamentais. Para que a gente perceba assim, no final das contas, o que são drogas? O que existe mesmo um mundo sem drogas? Não, nunca existiu, né? Mas o termo droga já está tão estigmatizado que a gente não se dá conta de que, desde que o ser humano está na Terra, ele se relaciona com substâncias que causam alteração no funcionamento do organismo. Então, melhor aprender, né, a se relacionar com elas do que fingir que elas não existem. É muito louco, cara. É isso, porque o modelo, e uma coisa são os efeitos que uma droga causa no organismo humano. Outra coisa bem diferente é como nós, como sociedade, lidamos com isso. A política de drogas. Isso nos leva a perceber que uma política de drogas equivocada gera muito mais prejuízo do que o próprio uso de drogas em si. E quando a gente milita ou defende uma mudança na política de drogas, não estamos negligenciando os riscos e os problemas que uma droga pode causar a alguém, muito pelo contrário. Mas a política de drogas proibicionista, repressiva, criminalizante, gera muito mais problemas do que o uso de drogas problemático. E aí, também, em consequência, nós perceberemos
que regulamentando, depois que seja legalizado, porque a gente só pode regulamentar, né, algo que seja, de certa forma, ou em partes legalizado, um processo regulatório, ele pode dar ao Estado mais condições de, por exemplo, restringir a circulação de uma substância, inibir o consumo, do que quando ela é proibida, né? Basta a gente perceber, é mais fácil acessar o quê? Um medicamento de tarja preta, que é legalizado, mas muito regulamentado pelo Estado, ou maconha, que é proibida em qualquer lugar, qualquer esquina você encontra. As pessoas tendem a acreditar que legalizar vai liberar geral. Inclusive, esse termo é equivocadamente utilizado. Liberou no Uruguai, liberou na Califórnia. Não, legalizou-se e regulamentou-se. É muito diferente de liberar. Há quem diga, e eu acredito muito nisso, liberado é hoje, porque a proibição gera um monopólio, cria um monopólio que é entregue nas mãos do crime organizado. Isso ainda não foi totalmente compreendido. Nossa, Diogo, que ótimo ter você aqui. Depois de tanto tempo, finalmente está valendo a pena demais. Agora, querido, aqui, vamos recapitulando, né? Você tinha dito lá atrás que não existe um modelo de legalização ideal e eu concordo plenamente com você, né? Eu acho que tem países que se destacam na regulamentação industrial, outros na medicinal, outros em modelos diferentes até do recreativo. E aí eu queria ouvir de você o que você tem visto de mais interessante no mundo, se der para separar, né? De repente a gente começar falando de industrial, depois de medicinal, até porque, assim, medicinal eu acho que, embora não seja uma regulamentação com estofo no Brasil, o próprio mercado medicinal no Brasil está indo muito bem, né? Falta ali uma regulamentação que garanta uma segurança jurídica, mas eu quero, enfim, ouvir de você tudo isso, medicinal, industrial, recreativo, o que a gente tem aí no mundo de interessante? Eu começaria por essa tua última afirmação, que o mercado medicinal está indo muito bem no Brasil. Que mercado, né? Porque ele ainda está concentrado em grandes indústrias, a Verde Média, Aura Farm, Prate Dona Dulce e por aí vai. Ele é muito focado. Essa regulamentação atual, EDC 327, ela ainda se prioriza, é totalmente focada e voltada para a Big Pharma. Isso é muito claro e muito evidente. Então, é muito concentrado. Não, mas assim, quando eu falo do modelo do Brasil, eu tô falando de todos os acessos, né? Dos HCs, da 327, da 660, das, obviamente, associações de pacientes, né? Do autocultivo. Claro que tudo isso tá assim, naquele, né? De hoje para amanhã tudo pode mudar. E é justamente por isso que a gente quer uma regulamentação, né? Boa ali, firme no papel, para não ficar com essa insegurança. Mas você não concorda que o Brasil tá dando show de bola? Obviamente que não é perfeito e tal, mas assim, olhando para o que a gente tem no mundo, o Brasil, como é que você vê? Eu concordo assim, que o Brasil pode dar um show de bola nesse momento atual no qual nós nos encontramos, ou seja, a depender dessa regulamentação. Por quê? Porque a decisão da STJ nada mais faz do que, depois de tanto tempo, como a gente estava falando, diante daquela omissão do Estado brasileiro ao regulamentar, ao indicar os caminhos administrativos, né, para que as pessoas tenham acesso a um medicamento, o Poder Judiciário interviu e falou, não, cumpra aqui, é um poder-dever do Estado brasileiro que não vem sendo exercido. Por isso que nós dizemos que é uma omissão inconstitucional. Então, assim, pode ser, sim, e eu acredito muito nisso, Anitta, um exemplo para o mundo. E nesse momento, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, porque estão aguardando, né, essa regulamentação e como ela se dará. Agora, de novo, Anitta, eu vejo que assim, nenhum modelo regulatório, ele cresce, ele nasce, ele pode ser importado, né, ou transferido sem se atentar às questões culturais, né, a cultura de um determinado povo. Então, assim, a gente precisa definitivamente de um modelo aberto, de novo, a todos os agentes, que ouça, que seja democrático, que tenha participação social. Mas, sim,
é meio frustrante até, porque eu tenho conversado com muitas pessoas, como eu já mencionei, o próprio Emílio, mas tem o Constantin Gerber, um grande amigo meu, que é especializado em direito comparado, né? E assim, olhando para o que acontece, de fato, não há algo, sabe, bom em termos regulatórios. Não há. Não é. Você acha que nem os clubes, assim, falando em recreativos, clubes, por exemplo, da Espanha, que tem uma galera que viaja para cá, né? Malta, quando legalizou, quando regulamentou, também veio observar e copiar e copiou o modelo de clubes. Veio também uma galera dos Estados Unidos. Sim, mas aí perceba, Aneta, tudo são iniciativas até de certa forma de desobediência civil ou vistas grossas do Estado, entendeu? Não é uma regulação bem definida e segura que parte das autoridades do Estado, é isso que eu tô querendo dizer. Tem Então, razão. é por Total. isso que o próprio Amsterdã, que há tanto tempo, a galera nem sabe que não existe um modelo regulatório bem feito lá. São vistas grossas. Parte do quê? É por isso que eu digo, Anitta, o direito, e aí eu posso dizer um pouco melhor, porque eu também tenho a parte teórica que nos fundamenta, baliza, e é importante, ele não parte, às vezes a gente tende as mudanças e as transformações culturais demandam novas formas de regulação, demandam novas legislações. Então, o papel desenvolvido por esses clubes, o papel desenvolvido por essas associações, o papel desenvolvido por essas mães, por esses pacientes, e o papel desenvolvido por médicos, outsiders, que a comunidade médica é extremamente conservadora e desinformada de uma forma geral, ou mal intencionada, não sei, e dos advogados nesse processo de judicialização é fundamental. É o que a gente chama de ponta de lança. São pessoas que se submetem a muito risco, mas que puxam uma mudança regulatória, uma mudança legal. E essas pessoas a gente deve enaltecê-las, são admiráveis. Mas infeliz, é por isso que eu insisto. Ainda não conseguimos olhar para o modelo regulatório, seja onde for no mundo, que, puxa, sabe, um exemplo. Não, infelizmente não. Então, nós estamos diante desse momento. E é por isso que eu me sinto muito privilegiado de estar, de alguma forma, participando desse momento. Mas, evidentemente, tenho receios, mas tenho muita esperança de que, como você iniciou a nossa conversa hoje, sim, 2025 será um ano de grandes transformações. Quero acreditar que serão transformações positivas para a gente desarmar esse insano arcabouço aí legal e cultural que nos fez chegar até aqui, né? Até a terceira maior população carcerária do mundo, e todos os problemas aí, né, que decorrem de uma política tão estúpida e tão ineficaz. A nossa experiência prática lidando com isso no dia a dia, ela precisa também ser disseminada, né? A gente precisa popularizar, né, essa percepção estigmatizante, né? Porque a disseminação cultural no nosso país de medicamentos, de opioides, de antidepressivo, moderador do humor, tudo isso, o álcool e por aí vai, e a maconha, né? Substâncias cujo risco são absolutamente zero, são demonizadas, né? Então, insisto que a questão cultural é central, é fundamental nessa mudança que a gente precisa. É isso. Bom, e agora chegou a hora dos quadros e eu vou te convidar para vir comigo. Diogo, bora? Bora lá! Eu tô bem animada aqui para falar sobre esse quadro, que é a mesma pergunta, né, para todos os convidados, mas aqui é especialíssima, né, que é justamente qual é a sua regulamentação ideal, né, o que não pode faltar na regulamentação que você tropicalizada, abrasileirada. Primeira preocupação que não pode faltar é o direito fundamental à saúde dos pacientes. Então, a gente não pode ter burocracia, lentidão e obstáculos ao acesso das pessoas que precisam a esse medicamento, cujo risco é muito baixo.
O que não pode faltar, em segundo lugar, é equilíbrio social, reparação histórica, usar a arrecadação decorrente da regulamentação, a arrecadação do Estado diante desse mercado que certamente trará muitos recursos, não somente aos empreendedores, mas ao Estado. Então, o Estado, não pode faltar o Estado, Anitta. Isso é uma questão, não pode faltar o Estado. E redirecionamento dessa arrecadação à reparação histórica, à justiça social, à educação, principalmente educação canábica e educação para as jovens, para prevenção, ou seja, educação honesta, genuína, né, com base na ciência, na saúde e nos direitos humanos. O que não pode faltar, pesquisa científica, que não pode faltar universidades, laboratórios públicos oficiais, Fiocruz, Butantan, Tecpar, não pode faltar a presença da ciência, das universidades, da academia e dos laboratórios públicos oficiais. E, por fim, o que não pode faltar, sim, também é a participação dos pacientes, aqueles que são diretamente beneficiados por isso, a participação dos empresários do mercado, aqueles que estão interessados em entrar nesse mercado, participar dessa economia. Exato, porque é uma dimensão que existe e que a gente não pode negligenciar. E daí eu recorro ao meu grande amigo Siddhartha Ribeiro, que fala numa lógica pós-capitalista, né? Ele fala assim, da gente olhar para o capitalismo e entender a dimensão do capital, mas pensar numa lógica pós-capitalista, que supere o capitalismo nos moldes atuais. Então, essa, para mim, seria a regulação ideal. Muito bom, eu tô com você nessa regulamentação. E, Diogo, agora o Cannabis Indica é um momento que a gente pede uma sugestão sua de conteúdo, filme, livro, podcast, pessoa, alguém para seguir no LinkedIn, enfim. Alguma coisa que você acha muito massa, você quer compartilhar com o pessoal? O livro que marcou minha trajetória na política de drogas e nessa militância pelo direito canábico, hoje é uma área dentro do direito, o direito canábico, foi Um Preço Muito Alto. É um livro escrito pelo Carl Hart, um neurocientista da Universidade de Columbia, Nova York. Esse livro, para mim, é assim, literalmente transformador. É um livro seminal, eu indicaria ele para todo mundo quem não leu tem que começar por aí. Eu indicaria acompanhar o trabalho do meu querido amigo Siddhartha Ribeiro, quem inclusive me indicou para representar a SBPC no CONAD. Eu iria até ele, tem vários trabalhos, você pode acessar muitas falas dele em podcasts, no YouTube, por aí vai, mas os livros que ele escreveu, para mim, são também fundamentais. E acompanharia o trabalho que está sendo feito pela Rede Reforma, com os meus amigos Emílio, André Feijes, essa turma lá da Rede Reforma, que está fazendo um trabalho maravilhoso no sentido dessa mudança aí na política de drogas. Que me vê... tem um vídeo, um filme, um documentário, que já é antigo, mas foi um marco também no país, que é A Cortina de Fumaça, do Rodrigo McNibb. Já é antigo, mas infelizmente ainda atual, né? Porque ele foi um dos primeiros movimentos de reunir toda essa constelação aí de pesquisadores, militantes, advogados, médicos, psicólogos que lidam com isso. O Rodrigo McNiven também é um querido amigo meu e eu até tenho cutucado ele para sair aí um Cortina de Fumaça 2. Eu falei que esse Diogo era bem relacionado. Olha aqui. Agora, Diogo, deixa pra gente quem quiser te encontrar, seja para fazer negócio, seja para te perguntar alguma coisa, seja para seguir você no LinkedIn, nas redes sociais, etc. Onde você tá? Agradeço a oportunidade. É só digitar lá Diogo Bussi, meu sobrenome, B de bola, U,
SSE de escola, e eu estou no LinkedIn, no Instagram, Facebook, tenho disseminado bastante conteúdo lá, até diante aí das esferas, dos fóruns onde eu tenho atuado para essa mudança, onde eu tenho trabalhado, e atualmente estou aí como advogado também, atendendo, né, não somente pacientes, mas empreendedores que desejam entender melhor aí esse absoluto confuso contexto regulatório, mas qualquer rede social vocês me encontram lá, @Diogo Bussi. Boa. Bom, então é isso. Eu quero agradecer aqui a sua participação super especial, Diogo. Agora que a gente já abriu isso, você vai voltar mais vezes comentando outros assuntos. Então as portas de casa do Cannabis Hoje Pode estão abertas para você. Volte sempre. Será uma alegria, Anitta. Muito obrigado pela sua trajetória, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contigo. Eu que agradeço. E é isso, gente. Aproveitem aí, sigam o Diogo, que ele é demais, cara massa. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pode. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!